Oi, eu sou a Drica e esse aqui é o meu canal. Eu tô aqui para contar para vocês como foi esse evento que eu fiz para o Pyongyi. É um evento e um vídeo bem diferente do que costuma ter por aqui. Eu faço esse trabalho de cozinhar na casa das pessoas, mas pouca gente que me segue aqui sabe. Então aproveitei a oportunidade que o Pyongyi tinha lançado um vídeo lá falando dos pratos e tudo, para trazer você aqui hoje e te mostrar alguns takes que eu fiz durante a viagem e como é que foi. E vem comigo que eu vou te contar absolutamente tudo. Bom, então vamos começar do começo. Essa aqui é a minha casa. Eu moro em Garopaba, Santa Catarina. Da onde eu tô exatamente agora sentada, eu consigo ver o mar, tá bem ali na minha frente. Essa é a minha grande inspiração. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi morar aqui, para estar perto do mar. E eu tô aqui a 900 quilômetros de São Paulo. Então, quando o Pyongyi entrou em contato comigo pela primeira vez para eu ir fazer esse evento, eu já calculei que eu ia ter que dirigir 900 quilômetros, porque a gente está no meio de uma pandemia, também não rolaria ir de avião e tal. Mas enfim, eu teria que ir com o meu próprio carro, dirigir 900 quilômetros, chegar em São Paulo, fazer todas as compras, conseguir uma cozinha emprestada. E foi tudo isso, todo esse conjunto que eu vou mostrar para vocês. E a gente vai terminar com todos os pratos que eu fiz para ele e tudo. Mas antes eu quero te contar os bastidores, como é que foi isso, né? Como é que foi todo esse planejamento e como que acontece esse planejamento. Não sei se você está aqui porque você é fã do Pyongyi, ou se porque você é meu fã, ou porque você quer saber como é que se planeja um evento como esse. Enfim, não importa o objetivo de você estar aqui, o importante é que estamos aqui, um em frente ao outro, compartilhando essa história, compartilhando esse momento. Para sair daqui, eu já tenho que juntar todos os meus equipamentos, eu tenho que levar panelas, espátulas, né? Tudo, basicamente tudo, liquidificador, processador. Então, aí já começa com um dia de trabalho e planejamento de tudo que eu vou levar, né? E aí peguei a estrada, peguei a estrada, fomos numa estrada, coisa mais linda do mundo, essa estrada que liga Santa Catarina a São Paulo, assim, é a rodovia Regis Bittencourt, é uma rodovia bem perigosa, mas é uma vista tão linda que viajar por ela é encantador, assim, tem muito caminhão na estrada, mas é uma paisagem que encanta, assim, que traz muita paz, que traz muita leveza, né? Eu gosto muito de fazer essa viagem de carro. E aí já fui nessa viagem interiorizando tudo o que ia acontecer, porque chegar em São Paulo é mudar da água para o vinho, assim, da onde eu vivo para ir para São Paulo de novo, onde eu já morei. Eu já tenho uma história em São Paulo, né? Minha família mora em São Paulo, então assim, para mim esse trajeto já é uma viagem, assim, dentro da viagem acontecendo fisicamente uma viagem para dentro, né? Eu sabia o que me esperava, sabia que a gente está no meio de uma pandemia, então era mais tenso ainda. Comprei mais uma máscara extra para ir, comprei máscaras descartáveis para usar o tempo todo, luva, mais álcool gel para me preparar para estar sempre, né, saudável ali e não me contaminar, porque onde eu moro tem muitos poucos casos e eu estou completamente isolada. E eu sair para fazer esse evento também foi um desafio para mim mesma, assim, de será que, né? E aí eu decidi ir e fui. Enfim, chegando em São Paulo, a primeira coisa que eu fui fazer foi escolher as louças. Eu escolhi pela Dona Filipa, que é uma empresa que faz esse serviço de alugar louças em São Paulo. E assim, o que acontece? A premissa do evento, né, o que o Pyongyi tinha me passado sobre o evento, é que a cor era ouro rosé. Então, ouro rosé, cobre, né? Para trazer ali o cobre e os elementos de cobre para a mesa. Como montar? Eu tinha café da manhã e almoço para montar. Como montar uma mesa de café da manhã com elementos de cobre? Só na Dona Filipa que eu ia conseguir mesmo. Então, pela internet, eu já selecionei todas as peças, já mandei para eles, pedi orçamento, tudo certinho. Só que eu precisava ver as peças pessoalmente para avaliar tamanho, para, né, ver se estava tudo harmônico como eu estava imaginando. Porque uma coisa é a gente ver as fotos, né? Outra coisa é a gente sentir as peças. Então, o primeiro passo foi ir lá na Dona Filipa e confirmar o orçamento, né? Algumas peças eu troquei, precisei olhar com calma, trocamos as peças. E eu queria fazer, como eram 2 eventos no mesmo dia para o mesmo cliente,
é importante que o cliente sinta 2 eventos diferentes, né? Sinta como se fosse um café da manhã especial e depois um outro almoço, um outro ambiente, uma outra cara. Então no café da manhã teve essa linha mais cobre, né? Como eu contei para vocês, mais princesa, montar uma mesa bem lindona para Sami, né? De café da manhã, um café da manhã bem abundante. E depois o almoço, uma linha mais rústica, mais como se eu estivesse levando o meu restaurante até o cliente, né? Então aí peças de cerâmica rústica, né? Que é o que os chefes gostam, que é o que a gente vê fazendo brilhar bastante a comida, né? Nos pratos mais opacos, mais foscos, né? Não com aquela louça muito brilhante, nem muitas cores na louça. A gente gosta de tons mais pálidos para que a comida brilhe, né, bastante. Então aí depois da Dona Filipa foi hora de ir para o lugar mais temeroso, né, que era o centro de São Paulo. E ali foi por mercado, né, tem um mercado que eu gosto muito de fazer compra, que é um mercadinho mais ou menosinho, não é tão pequenininho, mas é um mercado em frente ao Mercadão, sabe? Tem o Mercadão de São Paulo, de frente para ele, olha para frente, tem esse mercado menor, que são de mais umas famílias orientais, tem preços infinitamente melhores do que o Mercadão e tem mini legumes, tem coisas diferentes que a gente não encontra em outros mercados, assim. Então por isso que eu gosto muito dali. Então tem pimentas diferentes, eu queria usar uma pimenta jalapeño, então eu não queria pagar o preço do Santa Luzia e eu queria encontrar essa pimenta, então esse é o lugar onde eu encontro isso. Depois disso fui até a zona cerealista, caminhando mesmo, porque é ali do lado. E comprei todas as castanhas, né? Castanha de caju, castanhas infinitas. Eu fiz até um videozinho contando para vocês um pouquinho do que eu comprei. Qual é o menu? É surpresa tanto para mim, quanto para você, quanto para ele, para todo mundo, porque a gente não sabe o que a gente vai cozinhar. A gente tem uma leve ideia dos ingredientes que a gente quer usar. Vou começar contando o que eu trouxe de Garopaba. Então, primeiro aqui, cogumelos maravilhosos da Janaína, cogumelos Garopaba. Colhidos no dia, então colhidos, eu saí de lá na quinta-feira, hoje é sábado, então ela colheu, embalou, só por isso a gente está usando isopor dessa vez, para poder proteger, para o produto chegar aqui ainda muito vivo e maravilhoso, né, para cozinhar para o cara. Então, o que mais que veio do sul? Pinhão, né, que não pode faltar pinhão, eu acho, né, se a gente vai fazer uma mistura aí, Minas com Sul, com tudo, um pinhãozinho é, tipo, essencial. Que mais? Chocolate da ilha, um chocolate vegano maravilhoso que tem em Floripa, produzido ali, então produtores locais sempre, né, no coração. E veio aqui mais chocolatinho da ilha aqui, então vieram várias amostrinhas aqui pra gente servir lá pro Pyong, umas trufinhas, barrinhas. Né? Já sabe, né? Castanha de caju não falta, castanha de caju crua, maravilhosa. Isso aqui chama Ginger Bug, é super fermentadão. Yeah! Maravilhoso. Só que se faz cerveja, se faz bebida fermentada, maravilhosa. O que eu trouxe de Minas, um licor de jabuticaba que minha mãe fez. Queijo, né? Da Violife, que eu não resisti, tive que abrir um maravilhoso aqui pra, né? Eu mereço, eu posso, né? Cozinhando aí, fazendo altos eventos, né? Parmesão vegano. O que mais tem aqui? Né? Queijo cremoso da Violife. Guaraná. E esse aqui é kombucha de tangerina. Tangerina é a fruta predileta do Pyong. Então a gente vai puxar no cítrico sempre por esse lado da tangerina, né? Altas tangerinas aqui. Eu tô planejando fazer um prato que eu fiz no MasterChef. Quem assistiu esse episódio vai se lembrar. O que mais tem aqui? Jabuticaba, mandioquinha. Gente, é coisa que não acaba mais, sabe? Ó, mamão colhido na minha casa, que eu trouxe para montar essa mesa. Cajuína. E que eu queria mostrar aqui para vocês flores muito especiais, flores comestíveis maravilhosas, que vem assim, nessa delicadeza. Tem aqui também orquídea. É isso. Cara, é muito ingrediente, é muita coisa. Chegou a hora de ir para a cozinha, realmente, propriamente dita, onde eu ia cozinhar e me preparar para o evento, né? E então eu, antes de ir, tinha acordado com a Laurinha, que é uma moça que trabalha comigo, uma menina linda, maravilhosa, uma cozinheira excepcional, artista maravilhosa, que eu amo muito.
e ela então cedeu a casa para a gente fazer o pré-preparo lá. E assim a gente foi então com o carro lotado, carro abarrotado de louça, o carro abarrotado de fruta, de todas as comidas, tudo, tipo, quase não cabia eu no carro mais, eu e o videomaker que estava comigo. E aí então a gente foi, chegando na casa da Laurinha, a gente descarregou assim o carro. Não dava para acreditar que tudo aquilo tinha cabido no meu carro, eu nem consigo acreditar até agora a mágica que eu fiz para conseguir colocar tudo aquilo no carro e ainda garantir que as frutas e as coisas que amassam mais delicadas fossem chegar inteiras, né, na casa da Laurinha. Foi um super desafio. Eu não conhecia a cozinha da Laurinha e é uma casa que está em reforma, elas estão construindo agora a cozinha e fazendo tudo. E me encantei, me apaixonei, assim, porque é um super espaço e a família da Laurinha é muito acolhedora, ela vive com a mãe dela, as duas abriram os braços e me receberam todo o meu amor, com toda aquela carga, aquele monte de comida, e a gente começou então a cozinhar. Começamos obviamente pelo café da manhã, então tem essa parte toda de planejamento, de sentar, de listar o que vai ter e tudo. E aí vou contar para vocês, vou pegar aqui na minha cola porque sinceramente não consigo lembrar de tudo que a gente fez. Mas basicamente qual era a minha premissa para esse café da manhã? É que tudo tinha que ser tudo fresco, né? Então tudo tinha que ser muito lindo, tudo eu ia fazer, né? Com as minhas próprias mãos. Então assim, o que tinha? Suco de tangerina, suco de jabuticaba fresco, isso de bebidas, né? Vou começar pelas bebidas. Aí tinha chocolate quente, que eu fiz com leite de amêndoas e castanha de caju e coloquei um chocolate maravilhoso, que é o chocolate da ilha, que eu levei daqui de Florianópolis para lá, um chocolate vegano produzido aqui de altíssima qualidade. Que mais que eu fiz de bebida? Fiz um leite de amêndoas, café, claro, comprei um café super especial que eu encontrei com notas de amêndoas, né? E aí ele faz mágica na boca, assim, combinado com esse leite de amêndoas. Então, tudo é pensado, sabe? Nada é uma coisa largada, nem o café não é uma coisa largada. Até o pó de café eu escolhi a dedo para esse cliente especial. E aí o que a gente fez também, então? A gente fez cookies, né? E aí eu fiz 2 sabores de cookie, um de cranberry com amêndoas e outro de chocolate com chocolate da ilha, maravilhoso. Fizemos pão de beijo, bolo de fubá com goiabada. Esse bolo de fubá com goiabada tem aqui no canal, tá aqui, ó, tá aparecendo aqui do lado se você quiser essa receita. A gente fez, a Laurinha é super confeiteira, super talentosa, então ela fez um bolo, um naked cake para Sami, nos tons mais ou menos, no tom meio rosé, que era o tom do evento. Então uma massa super amanteigada, com bastante óleo de coco, assim, bem maravilhosa, e algumas nozes trituradas. E aí no meio recheio de castanha de caju, né, tipo como se fosse um daqueles creme branco, aquele creme patisserie, mas a gente não fez o creme patisserie, a gente fez com castanha de caju, claro, porque o creme patisserie ele vai ovos e leite e obviamente era tudo vegano. Fizemos também uma parte do recheio com frutas vermelhas para dar aquele tom. Cara, a gente fez tudo com muito, muito amor, com muito, muito cuidado, muita delicadeza, sabe? A Violife mandou pra gente também alguns queijos, então a gente se planejou para colocar na mesa, né? O queijo de cabra da Violife e o cream cheese deles, que é maravilhoso. O parmesão deles a gente usou no pão de beijo, né? Que a gente fez literalmente um pão de queijo, porque colocamos o parmesão, então deu aquele super gosto de pão de queijo, assim. Tava maravilhoso. Que mais que eu fiz? Que fiz com todo o meu coração. Foi uma manteiga, né? Então fiz uma manteiga que eu faço com creme de linhaça e óleo de coco e ela fica com textura, ela derrete na boca. Tem essa receita no meu Instagram, eu ainda vou gravar esse vídeo aqui pra gente, fazendo essa manteiga. Fiz doce de leite também, que também tem aqui no canal, esse eu vou deixar aqui já pode assistir essa receita maravilhosa. Fiz doce de leite. A gente fez mini panquequinhas também, para eles comerem com doce de leite e frutas. Fizemos um muffin de chocolate, com calda de chocolate e por cima um moranguinho. E muitas frutas e mais uma coisa que eu adoro colocar no café da manhã, que eu amo fazer, que é um tomate grelhado, né, e cogumelos grelhados. Eu sei que eles gostam bastante de cogumelo, tinha bastante cogumelo lá na geladeira deles, então eu coloquei cogumelo no café da manhã e mais uma cesta de pães enorme. E foi o café da manhã de princesa, que tiveram impossível comer
tudo isso, sinceramente, assim, era muita coisa, muita comida maravilhosa. E daí coloquei já algumas imagens aqui enquanto a gente estava montando a mesa, mas vou colocar agora umas imagens bem lindas mesmo, de como ficou essa mesa no final. Foi um trabalho a 4 mãos, eu e a Laurinha ali, com toda a delicadeza, com todo o nosso amor, decorando aquela mesa, mas a Laurinha eu deixei mais com ela essa parte da decoração, porque ela é muito talentosa, ela é pintora também, então ela tem esse toque todo da estética, né? E é por isso que eu trouxe ela para fazer esse evento comigo. Então a gente montou ali e, cara, tava mesmo assim, uma novela das 8, sinceramente. Gostaria de um dia poder acordar e ter uma mesa como essa, toda feita, nada comprado, nada industrializado, tudo feito com muito amor, com muito carinho, né? Flores, todas as flores que estavam ali junto com a comida era tudo comestível, né? Então todo esse cuidado que a gente teve, assim. Para mim, café da manhã é a refeição mais deliciosa que tem. Então foi a primeira vez que eu fiz um café da manhã para alguém que não seja na minha casa e foi uma oportunidade de fazer um super banquete que eu amei fazer. Gente, esse queijo aqui é muito bom, é insano. E ó, não parece ovo mexido? É tofu, que aí o ovo já não é vegano, né? Não, esse cookie aqui o universo precisa conhecer. Não, é absurdo. Esse bolo aqui... Gente, tem cada coisa maravilhosa. Vocês não estão entendendo. Pão de beijo. Chama de pão de beijo, mas meu, é igualzinho. Não, mas esse cookie aqui, preciso da receita. Perfeito, eu nem acredito que é vegano. Nossa. 100%. Terminado isso, a gente recolhe tudo, guarda todas aquelas louças de cobre maravilhosas da Dona Filipa e vamos pro almoço. O almoço, assim, eu vou contar para vocês prato por prato e talvez um pouco da onde tenha vindo as minhas inspirações. Vamos lá, vamos começar prato por prato. E bagunça na cozinha, esquece, nem presta muita atenção, vai aparecer com certeza, tem bagunça o tempo inteiro, porque a cozinha e atividade é isso, e aí quando a gente é contratado para fazer um serviço como esse, não importa o que está acontecendo durante o evento, na hora que eu for embora a cozinha tem que estar como se ninguém tivesse pisado ali. Um detalhe, a Sami está amamentando, então o Pyong me pediu um almoço harmonizado, com bebidas não alcoólicas. Então todos os pratos foram harmonizados com sucos, né, ou com kombucha. Eu vou contando para vocês como é que foi vindo isso, né? Então o primeiro prato era uma sopa, né, uma sopa de aspargos, um creme de aspargos, que eu fiz com castanhas de caju e aspargos batido no liquidificador, depois coa isso bastante, mas fica ainda cremoso. Por que a gente precisa coar? Porque senão ia ter fibras, né, do aspargo, o aspargo é bem fibroso. Então, eu vou contar um pouquinho do preparo, né, como que eu faço? Eu puxo esse aspargo na frigideira, né, com um pouco de azeite e sal, deixo ele dar uma douradinha e aí eu bato ele com castanha de caju já hidratada ou bato com castanha de caju crua e coloco um pouco de água quente, bate bastante, depois passa isso numa peneira e aí chega nesse creme bem aveludado, bem saboroso, né? Eu coloquei um pouquinho de limão siciliano também para puxar todos os sabores, assim, para trazer bastante a presença do aspargo, né? O limão ele abre as papilas gustativas e aí ele me trouxe mais o aspargo mais presente, né? Na hora de servir, a gente ralou ali uma castanha do Pará para tipo fazer como se fosse um queijinho ralado por cima da sopa e algumas pétalas de rosa para decorar e tal. A bebida desse prato foi um suco de maçã com lichia. Eu comprei uma lichia em lata, bati só a fruta dela porque o caldo dela estava muito doce, bati isso com suco de maçã no liquidificador, coei isso, coloquei nas tacinhas e aí na hora de servir na mesa eu coloquei por cima uma kombucha de maçã verde. Incrível, incrível esse prato, essa bebida junto com esse prato super harmonizou. A segunda entrada foi muito linda, porque eu fiz um ravioli e aí eu fiz a massa do ravioli, né? Então eu comprei no mercado uma farinha que é do tipo 00, junto com semolina e fiz uma massa caseira e dentro da massa, na hora de abrir a massa, eu coloquei pétalas de flor. Então a gente abre bem a massa, na última vez a gente abre, bota a pétala, fecha
né? E aí em cada raviolizinho ficou uma pétalazinha de flor. Tava lindo, lindo. Dentro do ravioli tinha um recheio de alho poró com cogumelos, né? Bem cremoso, bem temperado, bem delicioso. E esse ravioli foi sem nenhum molho. A gente só puxou ele num azeite com tomilho. Tomilho é uma erva muito delicada que o Pyong até citou no vídeo dele que ele não sabia o que era tomilho. Tomilho é uma erva super delicada, parente ali do alecrim, do manjericão. Eu sempre uso, ele traz aquele tom assim de frescor da erva, mas ao mesmo tempo ele traz uma presença que não é uma presença tão assim que nem é o alecrim, sabe? Então foi mais ou menos isso, porque dentro já tinha um recheio bem marcante, né? Que é um sabor de alho poró com cogumelo. Eu não queria que algum molho, alguma coisa ali fosse atrapalhar esse sabor delicado, então por isso trouxe o tomilho. E aí, o que tinha o ravioli? Eu harmonizei ele com um suco, que é um suco de Cabernet Sauvignon da Casa Madeira, que vem numa garrafa que até parece uma garrafa de vinho, né? Não custa muito barato, custou R$27 essa garrafa. É realmente assim, como se fosse um vinho, só que sem álcool. Super harmonizou com a massa, né? E trouxe essa maravilhosidade ali. Bueno, começamos então com os pratos principais. Esse prato principal a minha inspiração foi quando eu participei do MasterChef. A primeira prova que eu fiz no programa, eu fiz uma alcachofra, né, para ela fazer o papel de steak ali. E como eu sabia que a Sami e o Pyong estavam querendo ser vegetarianos, querendo né, chegar lá, eu senti que precisava de alguma coisa nos pratos dele que fizesse aquele papel da carne. E aí então eu trouxe a alcachofra. Dentro da alcachofra eu recheei ela com pimentão defumado e pinhão, que é uma coisa que tem aqui, né, um ingrediente daqui de Santa Catarina, mas que eu levei e cozinhei lá e dentro, nossa, ficou lindo, ficou maravilhoso, assim, sem palavras. Por fora, um arroz negro temperado com gengibre e pimenta jalapeño. Lembra que eu falei dessa pimenta jalapeño? Então, eu queria trazer ela ali. Então, assim, veio o arroz negro, que já é bem forte, com essa pimenta jalapeño e gengibre. Dentro, a alcachofra, super delicada, com sabor super leve. E dentro dela, um sabor um pouco mais forte de pimentão defumado com pinhão, maravilhoso. Por fora, a gente colocou um pouquinho de molho pesto, que é aquele molho de azeite com manjericão. Por fora veio o molho pesto e por cima da alcachofra veio um creme que a gente fez com o queijo feta da Violife. A gente deu uma alongada nele, assim, bateu, transformou aquilo num patezão, assim, e por cima a gente fez uma quenelle e aí por cima só uma sementinha, né, germinada, só para trazer mais altura e mais delicadeza para o prato. Ele foi harmonizado com um suco de limão, né, um suco de limão Tahiti normal, em que eu bati ele com geleia de framboesa. Daí ele ficou meio que aquela pink lemonade, sabe, assim, mais ou menos assim. E eu coloquei algumas folhas de manjericão para perfumarem. Então ele ficou bem lindo, porque ele ficou rosa com aquele verde dentro. E você tomava e não sabia exatamente, né, o que era, porque era o limão adoçado com a geleia de framboesa e ainda trazia aquele toque, aquela leveza do manjericão que também estava no prato, no molho pesto. Então, aquela brincadeirinha assim, ficou bem maravilhoso, bem delicioso. Todos os pratos eu experimento tudo junto, tá? Então, antes de servir o cliente todos esses sabores, a gente faz o prato, a gente fez ali na cozinha da Laurinha, experimentamos com as bebidas e tudo, ver o que ia combinar, o que não ia combinar. Agora vamos pro segundo prato. Segundo prato também traz uma memória, tipo como se eu pegasse o prato que eu fiz no MasterChef e dividisse ele em dois. Aqui uma alcachofra e aqui esse segundo prato agora, que é um cogumelo bourguignon. Só para entender, no MasterChef eu fiz o molho do bourguignon com a alcachofra. Lá eu fiz esse prato da alcachofra brilhando sozinha a alcachofra e aqui eu coloquei o cogumelo para brilhar. Então quem fez o papel da carne aqui nesse segundo prato foi então o cogumelo. E aí eu fiz esse molho bourguignon. Tem aqui no canal esse vídeo até, aqui, né, que eu vou colocar. Tem esse vídeo se você quiser assistir como é que faz esse molho bourguignon, esse cogumelo bourguignon. E eu fiz com cogumelo portobello, que eu levei daqui de Garopaba, que tem uma produtora maravilhosa, uma mulher que produz cogumelos. Então eu levei esse cogumelo daqui.
E aí eu quis trazer bem um francês mesmo, assim, purê de batata, um purê bem cremosão, que eu usei o leite de amêndoas que tinha sobrado no café da manhã e deixei ele bem cremoso. Legumes grelhados, os mini legumes que eu falei pra vocês que eu tinha comprado naquele mercadinho. Então, berinjela, mini abobrinha, mini cenoura, né? Bem grelhadinhos, bem no ponto certo, al dente, mais grelhados. E esse cogumelo com esse molho. E a parte que o Pyong mais gostou do prato, que é uma farofa, que eu fiz com a farinha de biju, que é uma farinha que é um pouco mais, tem uns losangulozinhos, né? Tem uma farinha bem parecida aqui no canal, se você quer aprender a fazer. A diferença é que aqui do canal eu fiz com gergelim preto, e essa lá do Pyong eu fiz com castanha do Pará, mas é igual que faz. Tem aqui, eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir. Então eu fiz castanha do Pará, torra ela bem, pega, vem com a farinha, torra ela bastante. O segredo de uma boa farofa é torrar a farinha. Então torra bastante a farinha ali com azeite e sal, e aí finalizei esse prato com essa farofa maravilhosa. Eu sabia que esse era o ponto alto do prato, engraçado, porque eu fiz um cogumelo, fiz um purezão e tal, mas o que eles mais gostaram foi a farofa, porque farofa é aquele abraço no coração, né? Esse prato foi harmonizado com também um suco da Casa Madeira, mas era um suco de merlot, né? Então uma uva um pouco mais forte, e ele encorpado como um vinho, é um sabor de vinho, é maravilhoso, assim, também, super recomendo, mesmo preço mais ou menos, R$27, mas que se você vai numa festa, você não gosta de beber, leva um desse que você vai beber a noite inteira como se estivesse tomando vinho igual. Certo, acabaram os pratos principais por aí, a gente então passa para a sobremesa. Uma primeira sobremesa que a gente fez foi uma cheesecake. Então eu fiz uma cheesecake de gengibre com calda de tangerina. Então eu fiz o creme da cheesecake com gengibre, usei um pouco do cream cheese da Violife e mais um creme de castanha de caju. Por baixo uma base de amêndoas com óleo de coco, e aí por cima então esse creme de castanha de caju com o cream cheese da Violife, e coloquei um pouquinho de agar-agar para chegar dar aquela firmadinha. E aí por cima uma calda de tangerina bem ácida, assim, para quebrar mesmo e não ficar uma sobremesa muito doce. E aí por cima, como decoração, tinham duas metadezinhas de tangerina grelhada e uma florzinha ali, bem linda, bem delicada. Essa foi a primeira sobremesa que a gente harmonizou com um drink. Eu costumo consumir bastante fermentados, então uma coisa que eu sempre faço, né, para mim é um guaraná em casa, então com extrato de guaraná e mais alguma bebida probiótica, kombucha ou kefir ou ginger bug, são bebidas probióticas que eu tenho um curso que ensina isso, mas enfim, não é aqui o contexto. Então eu sempre tenho esse guaraná, então eu tinha aqui um guaraná fermentado, então eu misturei esse guaraná fermentado com outra kombucha que eu fiz especialmente para esse evento, e eu coloquei um pouquinho de água de rosas também, tipo um toquezinho de água de rosas nesse drink. Ficou super delicioso. Esse era uma não é pré-sobremesa, é uma sobremesa também, mas ela é uma sobremesa mais refrescante, ela traz mais frescor. Aí a outra sobremesa já era aquele chocolate que todo mundo adora, com chocolate da ilha, maravilhoso, que eu usei. Então a gente fez um bolo de chocolate bem macio, bem fofinho, bem delicioso assim. Por cima dele, a gente colocou uma mousse de chocolate, então uma mousse de chocolate que a gente fez com o tofu e mais o chocolate da ilha. Tem essa receita aqui no canal, vou deixar aqui para vocês verem como é que faz essa mousse de chocolate. E aí por cima veio uma folha de chocolate, né, que a gente fez assim. Por baixo tinha melato, que não é melado, é melato com T. É uma redução de mel de cacau. Mel de cacau é aquela aguinha, tipo como se fosse a água do coco, é aquela aguinha que tem dentro do cacau. Junta aquilo e reduz, vira esse melato. É um produto também brasileiro, nacional, né, produzido aqui na Bahia. Maravilhoso, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também vou colocar todas as empresas que tiveram com a gente nesse evento, para vocês poderem acessar as redes sociais deles também, tá? Vidro de caramelo salgado. Então a gente fez um caramelo salgado e aí quebrou e jogou ali como se fosse um vidro quebrado, né?
Ah, e por cima a gente colocou uma orquídea comestível que a gente comprou no Santa Luzia. Esse prato eu harmonizei com um licor de jabuticaba. É um licor que a minha mãe tinha feito 2 anos atrás, estava aqui em casa. O que eu fiz? Eu peguei esse licor, levei para a panela e deixei ele evaporar bastante. Então toda a cachaça dele foi embora e eu coloquei mais algumas notas, então, de noz moscada, um pouquinho de canela em pau para aquilo ferver e trazer. Coloquei também algumas raspas de laranja para trazer umas notas de laranja ali, umas notas de cítrico e ele não ficar tão doce, né? Porque pensa, um licor já é doce. Quem que equilibra o doce do licor? A cachaça, né? O álcool. Quando eu evaporo esse álcool, fica uma coisa muito doce. Então eu precisei trazer umas notas cítricas ali para dar aquela equilibrada. E esse foi o evento do Pyongyi. Foi tudo isso que eu fiz, tudo isso que a gente fez. Eu sou muito grata a essa equipe maravilhosa que estava comigo, né? A gente deu muita risada, foi muito gostoso. Foi um dos dias mais divertidos da minha vida no sentido de trabalho, porque chefe de cozinha tá sempre muito estressado, né? Tá sempre, nossa, tal, gritando. E eu sempre fui da vibe diferente, da vibe oposta, de estar mais feliz, de estar leve na cozinha. E com essa equipe isso foi muito possível, porque eu pude confiar 100%, né, no que cada um estava fazendo. E eu sou muito grata a essa oportunidade, tanto de ter feito esse evento, quanto de estar aqui hoje compartilhando com você, que às vezes não me conhecia e chegou aqui para assistir esse vídeo, para conhecer esses bastidores. A bagunça na cozinha, quando acaba, é tensa mesmo. E a gente teve que limpar tudo, deixar aquela cozinha toda em ordem, deixar tudo certo, encher o carro, ir embora, devolver as louças, né? Então, assim, o evento não acaba quando acaba o evento, acaba para o cliente, né? Mas eu tive ainda que devolver as louças e voltar para casa, nessa mesma estrada linda que eu fui, né? E, de novo, toda viagem é uma viagem para dentro. Então, na volta foi um olhar para dentro de gratidão, assim, por poder fazer esse evento, poder mostrar aqui e poder ter a certeza de que estou no caminho certo, né? E que o Pyong me contou que me achou como chefe vegana, colocando chefe vegana no Instagram, e era eu, e era, né, para ir lá para essa família. E foi tudo muito lindo e eu sou muito, muito grata a tudo que aconteceu. Desculpa esse vídeo eu aqui de cabelo molhado na minha casa, não sei se você vai gostar desse modelo, mas é assim que eu senti de fazer, é assim que eu senti de te mostrar quem sou eu, né? Qual é a minha essência, que eu sou assim, cara lavada, acabou de sair do banho, tá, vamos sentar ali, vamos conversar com o pessoal e vamos contar como é que foi essa experiência. Pra mim foi assim que eu senti de fazer. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, escutou tudo que eu tava falando, se você chegou até aqui ainda, deixa aquele like, me conta o que você achou, se você quer mais vídeos como esse, contando mais sobre esses eventos que eu faço, né? E aí eu posso fazer outras coisas, contando mais sobre outras partes da minha vida, outros serviços que eu presto. E é isso. Deixa um comentário de amor pra mim. Muito, muita gratidão por esse momento juntos. Beijo e até a próxima.